quem já leu a NR17 viu lá que fala de iluminamento, de iluminância lá. Então, professora, vai ser ergonômico ou é de acidentes? A gente atribui o iluminamento, o excesso ou a deficiência de iluminação como risco ergonômico, quando isso acarreta, a consequência na questão da leitura, nas atividades administrativas, fadiga a visão, né? Então, é relacionado à questão de leitura visual, fadiga ao ler, nas atividades de escritório, de redigir, digitar no computador, ler no computador, ou no próprio papel, estar na sala, tá lá numa sala totalmente branca, de repente está tendo vertigem, vai ver porque o espaço é todo branco, todo iluminado, as luzes são muito fortes, né? Então a pessoa dá uma vertigem lá, uma fadiga, aí isso é voltado para a ergonomia. Agora, quando esse excesso de iluminação pode gerar um acidente, a pessoa, o excesso ou a falta, né? A pessoa não enxerga direito, pode cair, se machucar, se acidentar, bater, né? Ter uma colisão, aí a gente atribui isso ao risco de acidentes. Tá? Então, há essa diferenciação, caso alguém, né, já tenha percebido que a NR17 também aborda a parte de iluminamento. Mas, no caso de acidentes, é quando ela pode causar algum acidente. Aí a gente atribui ela ao risco de acidentes. Ok. Aí tem a eletricidade, que é específico dos profissionais da área da eletricidade. Então, o fato de eu trabalhar num ambiente onde os computadores estão ligados, numa gambiarra, num monte de fio desencapado, é um T sobre outro T e uma extensão, e isso pode me causar um choque elétrico, mas aí é a consequência da exposição ao risco de acidente. Qual é o agente? Primeiro que a gente leu, que a gente estudou. Fala, gente. Físico. Não. Risco de acidentes. A consequência é um choque elétrico, e a fonte geradora é o quê? É a fiação inadequada, a gambiarra. Qual que é o agente causador desse risco? É eletricidade ou arranjo físico inadequado? O arranjo físico inadequado. A eletricidade. Não, arranjo físico inadequado. Arranjo físico inadequado. Arranjo físico e não inadequado. As instalações elétricas do meu ambiente de trabalho. Quando o agente é eletricidade, são para os trabalhadores em contato com a eletricidade, igual o pessoal lá da Energy, que você tinha, né, contato, quem trabalha ali com a fiação elétrica, com a rede elétrica, aí tem o risco de eletricidade. No caso da gente ter gambiarras elétricas ou um equipamento que está dando choque ali ao manusear ele, aí é arranjo físico inadequado. E o choque elétrico é uma consequência à exposição desse arranjo físico inadequado. Tá? Assim também como é a consequência da exposição à eletricidade. Né? No caso, então, Loriane, por exemplo... Oi. No caso, então, Loriane, digamos assim, uma empresa que está com um ambiente desorganizado e com objetos estranhos daquele ambiente, pode ser também caracterizado com arranjo físico inadequado ou tem outra característica para eu dizer? Arranjo físico inadequado. Ok. Professora? Oi. A Enel, quem trabalha assim, em energia, não tem um aparelhinho para identificar se está tendo energia nos fios ou não? Tem vários sistemas de segurança que eles podem fazer o teste. Inclusive, nessa imagem aí, eu estou mostrando as canaletas, são proteções coletivas, né? Para estar isolando a fiação. Tem uma série caneta. Eles têm uma caneta. A vara, né? No que ela falou, repete aí, por favor, a sua pergunta. Se eles têm um aparelhinho para identificar se está correndo energia está passando ou corrente não. ou não, né? Sim, eles têm uma caneta. Isso. Eles têm uma caneta que aí você
coloca a caneta para saber se está passando corrente ali no fio. Eles têm o voltímetro também, né? Que você vai passar, você pode passar próximo à parede, passa a parede, saber se ali está correndo, tem alguma canaleta, alguma coisa que está conduzindo a energia. Aí ele vai apitar, entendeu? Se está passando corrente ou não. Eles têm uma Acho que é série o de multímetro equipamentos também. para Oi? É um prevenir. multímetro, né? Multímetro, voltímetro e a caneta de condução de energia. E aí, além desses equipamentos, eles têm uma série de outros equipamentos destinados ao isolamento também das áreas elétricas, das fiações. Mas, independente disso, o risco ainda existe. Mesmo com todas as medidas de segurança coletivas e individuais, os procedimentos, métodos de trabalho, ainda assim o risco é predominante na atividade deles. Então, eles têm o risco de acidentes, agente eletricidade, fonte geradora, a própria, né, rede elétrica está lá na análise de risco deles. E aí nós temos o risco, o agente probabilidade de incêndio e explosão, e aí isso vai, a fonte geradora também é diversa, pode ser um equipamento, como eu dei o exemplo aqui da caldeira, que é um equipamento que pode explodir, né, se ela não tiver com a manutenção em dia, se não tiver um equipamento adequado, né? Como também nós temos outras situações que podem envolver incêndio e explosão no próprio processo de trabalho da empresa, matéria-prima da empresa, produtos químicos, né? E aí vai depender da condição do ambiente de trabalho que a gente tem. Mas a probabilidade de incêndio e explosão, quando identificada na empresa, ela é um agente de risco do risco de acidentes. Professora, Oi? quando estoura tipo assim, um motor de uma máquina, isso pode ser considerado esse agente de risco de explosão também? Não. Só se for um equipamento igual à caldeira, que é naturalmente um equipamento que a iminência de explosão é alta, né? Porque ela trabalha sob pressão em tudo. Agora, o fato de qualquer equipamento, o motor pode pegar fogo e pode explodir, né, e tal, não se caracteriza como esse risco. Tá? Agora, se você identifica na sua análise lá que tem motores que estão igual você vai fazer a análise, está conversando com os trabalhadores, ele fala que o motor está soltando uma fumaça, que está na iminência de pegar fogo e explodir, você pode até caracterizar isso no seu levantamento, né? Mas aí você pode aí entra naquele agente de máquinas e equipamentos inadequados ou defeituosos. Seria o caso de um gerador, por exemplo? Poderia fazer uma análise no gerador, por exemplo, seria dentro dos riscos? O gerador, você fala que ele é gerador elétrico, né? É, de uma empresa grande. Isso. Ele já é um equipamento que expõe os trabalhadores ao risco de incêndio e explosão, naturalmente. Igual a caldeira. Entendeu? Armazenamento inadequado. Oi? Oi? Falhou. É o Cláudio. Lauriane, por exemplo, vou pegar uma situação prática para a gente poder avaliar dentro dos riscos de acidentes. Vamos supor que eu tenho aqui, eu estou fazendo o levantamento de uma análise de ambiente aqui, de uma borracharia. Ok? Ok. E nessa borracharia eu tenho lá, por exemplo, um compressor de ar. Então, lá no agente, eu posso colocar aqui possibilidade de explosão. E na fonte geradora eu coloco lá vaso de sob pressão. Isso, perfeito. É isso mesmo. Ok. Que é característico do equipamento. Aonde ele for, ele pode, né, ter esse risco. Agora, diferente dos outros, de qualquer outro equipamento, igual que a colega falou, do motor, que pode pegar fogo e tudo, qualquer equipamento que tem um motor,
né, pode pegar fogo se não tiver em manutenção em disco. Quando a gente identifica isso, aí não o agente não é incêndio e explosão, mas tá trabalhando com equipamento estragado, danificado. E a gente pode Porque nas suas utilizar condições normais, normais de funcionamento, ele não geraria esse risco, né? Isso, não geraria. E aí o armazenamento inadequado também pode gerar uma série de acidentes, principalmente, né, do negócio desmoronar ali em cima do trabalhador e aí ele pode ser esmagado pelo o material que está sendo armazenado, né? E aí também, gente, nesse caso do armazenamento inadequado, um agente pode ocasionar outro. Então, eu vou dar um exemplo dos produtos químicos. Você identifica na empresa que os produtos químicos utilizados ali por si próprios já são inflamáveis e explosivos, e aí quando você vai analisar, eles estão armazenados inadequadamente, podendo causar um acidente. Né? Que acidente seria esse? Incêndio e explosão. Então, você vê que um já leva o outro em algumas situações. Tá? E é muito comum a gente ver isso, como também é muito comum a gente ver, igual o exemplo que eu dei aí na imagem, de armazenar sacas, né, e não respeitar uma altura segura, um limite seguro por pallet, e o negócio vir desmoronar em cima de trabalhador, ou danificar equipamentos, né, da empresa. Então, isso também gera acidentes, tá? É um agente de acidentes. E aí nós temos, por último, o agente os animais peçonhentos. Os animais peçonhentos, eles são aqueles que possuem peçonha, ou seja, possuem veneno. Então, se o trabalhador, desenvolvendo suas atividades, está exposto a algum tipo de animal dessa classe, é risco de acidentes. Exemplo de animais peçonhentos, cobras, lacraias, aranhas, escorpiões, né? Então, o pessoal que trabalha exposto a esse tipo de animal tem lá na sua análise o risco de acidentes animais peçonhentos, porque eles podem gerar o acidente na picada do animal, o trabalhador é envenenado e ele pode vir até a óbito, né? Então, identificada essa situação de risco, né, na empresa, na atividade do trabalhador, é um agente do risco de acidentes. Ratos e baratas não são animais peçonhentos, porque eles não têm veneno. O contato com eles pode ser que eles transmitam doenças. Então, nesse caso, seria risco biológico. Por isso que a empresa, em atendimento ao controle biológico, precisa fazer a dedetização, né, dos seus ambientes. Né? E também se vê que tem animais peçonhentos, também aí tem que fazer a captura, o manejo, né? Ou a própria dedetização para estar eliminando esses animais. Mas se acontece um acidente com animal peçonhento, é risco de acidentes. Tá? Se eu for, por exemplo, fazer esse levantamento em uma lavanderia, na lavanderia, vamos supor que lá eles têm uma caldeira. E essa caldeira, ela é a lenha. E eu percebo que lá naquelas lenhas que fica armazenado, fica lá amontoadas lá, pode ter esses animais peçonhentos. Aí eu posso caracterizar isso aqui, então, nesse risco, esse bem. Isso. Aí outra coisa que você tem que analisar, o armazenamento adequado dessas madeiras, se ele é adequado ou não, e também se há possibilidade de ter animais peçonhentos. Só lembrando, professora, em Goiânia, não só em Goiânia, mas todo lugar é infestado desses bichos, principalmente escorpião. Semana passada na empresa, no meu departamento, tinha um escorpião enorme. Aí, na nossa casa, às vezes a gente nem percebe, mas embaixo de telhas, tudo tem. Então, é um risco que nós devemos constantemente estar avaliando. A dedetização é obrigatória nas empresas, né? Tem que ser feito periodicamente, seguir o programa lá de dedetização de pragas urbanas e se identificar de outros tipos de animais também tem que ser feito. Então, vamos finalizar aqui a parte do risco de acidentes, como eu disse anteriormente, finalizando os agentes, a portaria dá, né, a abertura para outras situações de risco que poderão ocasionar os acidentes, que são situações diversas, características do ambiente de trabalho que expõem o trabalhador ao risco de acidentes, que foi o exemplo que eu dei de quedas,
né? Então, você identifica que há trabalho em altura na empresa. Não tem esse agente na planilha, na tabela, o que você vai colocar? Risco de acidentes, agente, outras situações de risco poderão ocasionar os acidentes, fonte geradora, trabalho em altura. Então, isso aí fica... E aí também existem outros exemplos, outras fontes geradoras que entram aqui nesse agente de outras situações que poderão ocasionar acidentes. Certo? Então, 12h20, a gente volta 1h20. Pode ser? Para finalizar? Pode. Ok, pode ser. Então, Aí vai até que horas, professora? Aí vai até acabar. A gente vai, falta pouco. Falta muito não, né? Não, falta não. Eu vou falar dos EPIs, a gente já falou bastante, vou só finalizar essa parte dos EPIs. Vai 1 hora mais ou menos? 2 horas? É 1 hora. Acho que 1 hora dá para a gente finalizar com as medidas preventivas. Lauriane, disponibiliza para a gente, por gentileza, esse material aí. Eu vou disponibilizar, mas vai ser no final da nossa web, tá? Porque agora eu vou ter que almoçar e aí eu já volto com vocês. Terminando, eu já posto lá na sala de aula. Que horas, professora, para voltar? Meio-dia, pode ser 12h30, vamos arredondar para 12h30, tá bom? 12h30? É 12h22? Ah, desculpa, 1h30. 1h30. Ah, tá bom. 1h30. Então tá. Até Tá daqui a bom. pouco, gente. Tá, Vou até deixar daqui a aqui pouco. aberto, Valeu. tá? Só botar o microfone.